Tá sabendo, né? Tina Turner de fundo, hoje é dia do coach em ação, daqui a pouquinho João Vicente e seus convidados por aqui. Mas a gente vai informando você que desde as 10 horas e 10 minutos temos lua cheia, Paulinho. O que você me diz disso? Não é legal, mas dá pra virar lobisomem. Tá legal, tá certo. Nesse 9 de junho também se comemora o Dia Nacional de Anchieta, apóstolo do Brasil, agora santo, né? São José de Anchieta foi canonizado. Hoje também é dia do Guga, ou era, né? O Guga não joga mais tênis, né? Hoje é dia do tenista também. Paulinho pensava que tenista era o cara que fabricava tênis, né, Paulinho? Lembra? Bobinho, Paulinho de tudo. E também dia do porteiro. Logo, logo essa profissão também não vai existir mais. Porteiro também já está em extinção devido à alta tecnologia nos prédios, condomínios, tudo por aí, né? Tá certo? Tudo isso que nós comemoramos nesta sexta-feira, dia 9 de junho. Tarde, João, seja bem-vindo. Tá contentinho, tá alegre, né? Coringão ganhou mais uma. Meu time sempre me dando alegria. Sempre dando alegria, né? Ainda mais quando o Corinthians ganha e o São Paulo perde, o Palmeiras perde, né? Pro centroavante, o Luiz Fabiano também, porque, nossa, como os caras deixam o Luiz Fabiano fazer gol, né? Nós somos bastante fregueses do Luiz Fabiano, né, cara? Infelizmente, essa é a realidade. Tem 3 convidados aqui hoje, João? Hoje, 2? Na verdade 2, né? Tem uma convidada que tá com acompanhante, né? Tá acompanhando. Ela é guarda civil, não é não? Não, então, ela queria me levar preso esses dias, né? Eu falei, tá certo. Eu falei, poxa, eu conheço aquela garota de algum lugar, mas eu comecei a pensar, eu já vi de uniforme já. Olha lá que você vai falar, ela hein? sempre andou de uniforme, depois eu conto a história dela. Daqui a pouquinho ela fala, esteja preso, aí você tá perdido, hein, cara? Bom, boa tarde a todos, boa tarde ouvintes, Reinaldo, o Paulo, olha só, Paulo e Paula. Dupla sertaneja legal, hein? Vai cantar, tem que cantar. É verdade. Saudades de Matão, e ainda por cima. A Paula tá com a mãe aqui, a Lica, né? Que foi minha atleta de vôlei. Depois nós vamos falar um pouquinho dela também. É o seguinte, hoje nós vamos esse pessoal, Reinaldo, eles participaram do Talentos em Ação, da 4ª turma. E tá faltando a Yara, né? Que não pôde vir. E em busca do primeiro emprego. Então eles foram orientados lá por nós. Durante o treinamento, eu confesso que no início me surpreendi muito no sentido, eles muito quietos. Eu imagino que hoje o coraçãozinho deles aqui deve estar num batimento de 189, mais ou menos. Bom, não tem um postinho perto aqui, qualquer coisa, na arrasta eles pra lá. Mas eu falei para eles, eu falei assim, ó, a vida nos proporciona algumas oportunidades. E quando essa oportunidade aparece, a gente tem que participar. Porque é isso que faz a gente diferente do resto das pessoas, né? Sem dúvida. Então eu vejo assim, esse pessoal que está aqui, a Paula e o Paulo, que depois eles vão se apresentar, eles já têm um diferencial no mercado do primeiro emprego. Já participei de um programa na rádio. Sem dúvida. Já participei do Coaching em Ação. Quantos fizeram isso? Muito poucos. Sem dúvida. Então eu vejo que as oportunidades vão aparecendo. Né? Ontem eu até estava comentando com você, levei a turma do Talentos em Ação 3 para um benchmark em Sumaré. O que é um benchmark, né? Vamos falar para os nossos ouvintes saber. Você identifica uma empresa que está num nível superior a da empresa que é a empresa interessada. No caso, nós fomos numa consultoria. A Expert Cons é uma consultoria e foi visitar uma consultoria que já está há mais anos no mercado, que já tem outros trabalhos mais consolidados e tal, e nós fomos lá aprender, que eu acho muito bom, válido, né? Isso daí. Fazer uma atualização, né? Isso, e fomos muito bem recebidos pela Lilian e pelo Juarez, que são 2 coaches que inclusive participaram do primeiro programa nosso, que você deve lembrar. Lembro, opa! Pessoas assim com uma capacidade muito grande. Nos atenderam muito bem, um lugar bacana. E foi muito legal porque a gente tem alguns conceitos, né? De muitas vezes achar que o que a gente está fazendo está muito ruim ou está muito abaixo do mercado. E a gente ficou muito feliz por a Expert Cons hoje estar num nível bom e que está chegando no nível de outras empresas aí que estão se destacando no mercado, né? Foi muito legal, foi uma atividade bacana. Mas vamos falar aqui, eu queria que o Paulo
primeiramente, se apresentasse aí para o nosso público. Assim ele vai se soltando aos poucos, né? Sim. Ele gosta de falar, viu, Reinaldo? Eu tenho que segurar a mão dele aqui, senão ele vai derrubar tudo esse microfone. Mesmo, porque ele fala com a mão um pouquinho, tá? Gestual. É. Precisa ensinar aquela Libras pra ele lá, linguagem de surdo-mudo, quem sabe ele... E nossa, vai ter sucesso. Vai ser sucesso. E aí, boa tarde, Paulo. Boa tarde. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade ao João, à comunidade FM. Bom, meu nome é Paulo, eu tenho 18 anos, sou técnico em informática e já fiz curso de auxiliar administrativo no Senec. Recentemente eu me inscrevi para fazer o curso de Talentos em Ação, na Expert Cons, e isso me abriu várias portas e me fez ver as coisas de uma maneira melhor. Muito bem. E a Paula? Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer também ao João Vicente, à Rádio Comunidade FM, pela oportunidade. Tenho 25 anos e, no momento, estou no último ano de Engenharia Civil. Ó, que beleza, hein? E por que foi lá fazer o treinamento do Talentos em Ação? O que você foi buscar lá? Fui buscar oportunidades, aprendizagem e também pela procura do primeiro emprego. Então, parece que você já fez parte, né, de um processo lá, né? E conta pra gente, como que foi essa experiência do primeira entrevista que você já participou lá? Como que foi isso? Foi muito bom. Mas muito bom. E o que mais que aconteceu lá? Você estava concorrendo com outras pessoas? Como é que era esse negócio? Sim, estava concorrendo. E também foi bom, pelo que eles estavam pedindo. Aí eu vi que eu precisava também estar me qualificando mais, estar buscando novos cursos. Ah, e algumas exigências que eles fizeram e que você percebeu que você não tinha esse conhecimento e agora você já está tomando conta disso. Isso. Que legal. Ô, João, fala uma coisa para mim. Até que ponto a timidez da pessoa, que isso é inerente ao ser humano, atrapalha no tipo de treinamento que você oferece lá? Porque cada um é um, graças a Deus não somos todos iguais, senão seria uma chatice viver nesse planeta, né? Até que ponto a timidez interfere nos ensinamentos que você passa? Você tem que trabalhar um a um, você fala de modo geral, tem uns que é mais expansivo. Como é que funciona essa parte da timidez humana para os treinamentos? Olha, isso foi uma característica desse grupo, né? Um grupo bastante introvertido. Um grupo que no início eu tinha toda uma estrutura que eu tinha planejado e eu tive que mudar a forma de abordá-los, porque eu percebi que eles eram, assim, eu brinquei com eles até, acho que eles vão lembrar, eu falei, vocês estão muito Mona Lisa. Paradinho, assim, olhando. Muito coruja, né? Presta atenção, tal, mas assim, precisa falar mais. E aí eu comecei a descobrir o que cada um gosta, né? Comecei a perceber que eles, além de ter um talento natural, um talento desenvolvido, eles tinham algumas coisas que estão escondidas dentro deles, né? E aí, de que forma? Você vai descobrindo, fala, o que você gosta de fazer? Eu gosto disso. Então tá bom. Então você vai buscar essa atividade essa semana. Então eu passei algumas lições de casa para eles desenvolverem, para que depois, num próximo encontro, eles conseguissem falar disso. Entendi. Né? Aí sim, porque quando você não exercita e você tem que falar sobre um conteúdo cognitivo, um conteúdo de um livro, de um artigo e tal, é uma análise sua ali que você faz. Mas quando você vivencia aquele momento, aquela situação, fica mais fácil de falar. E foi o que aconteceu com eles, né? Vamos ver se vocês lembram. Qual que foi a lição de casa que eu passei para você, Paulo? Foi caminhar todos os dias por 40 minutos e aprender uma coisa nova a cada dia. Ó, que legal. Mas por que caminhar todo dia? O que esse coach louco aí tá pedindo? Ele era mais gordo por isso? Não, você queria que ele não perdesse localizada? Sabe o que ele falou pra mim? Sabe o que ele falou pra mim? Ele falou que não tá fazendo nada. Eu falei, mas peraí, não tá fazendo nada? Tem que fazer alguma coisa, meu. Porque quando você tá caminhando, Reinaldo, a gente tá olhando a rua, tá olhando a construção, tá olhando a natureza, você tá observando, tá olhando as pessoas. Invariavelmente tá pensando na vida. E você vai processando tudo isso relacionado ao momento seu. E isso faz a gente chama de um filtro natural.
Esse filtro natural faz com que a gente se sinta melhor. Isso é comprovado, existem estudos disso daí. Antigamente a turma falava que só os loucos caminhavam, né? Hoje tem muito louco. Nossa, tá todo mundo caminhando. Bastante gente. Tem Mas um não aqui é. do lado aqui que vem lá da casa dele aqui a pé. Aquele pessoal que caminhava antigamente era muito, muito, muito mais inteligente do que, né? Porque o pessoal hoje descobriu que caminhar é uma coisa que traz saúde. E faz parte da Faz natureza parte, humana, né? O ser humano nasceu dentro de um carro, né? Então. E você, Paulo? O que eu passei mesmo? Parece que passei uma lição de casa. O que foi? Assim, participar de algum grupo, né? Aí, no caso, estou participando de um grupo de oração lá na minha faculdade. Estar também conversando mais com as pessoas. Por quê? Porque eu sou tímida. Porque tem a ver com o que o Reinaldo falou, né? Isso. E você acha que está dando resultado? Sim. Que legal. Isso é importante. O que aconteceu com esse grupo foi muito legal. O autorreconhecimento já é um bom caminho, né? Porque às vezes a pessoa ela é tímida e não gosta que fala, não gosta que ninguém comente, né? Não, e o pior é que assim, eles têm muita coisa boa para oferecer no mercado. E essa timidez, muitas vezes, acaba numa entrevista ou numa oportunidade de emprego, se a gente não conseguir se posicionar, se colocar corretamente, a gente deixa o que a gente tem de melhor de lado. Sem dúvida. A grande surpresa, depois, no final, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai conhecendo eles a cada encontro, né? Mas eu vou ser sincero, eu fiquei extremamente surpreso, assim, né? Porque a gente normalmente trabalha com pessoas... As pessoas que vão procurar um desenvolvimento, elas já têm uma proatividade, uma dinâmica grande, né? E eles não tinham isso. No primeiro dia foi um desafio para mim. Você aprendeu também com eles? Eu aprendi a lidar com isso. Aí eu falei, não, eu preciso tirar deles esse lance da zona de conforto. Porque o que acontece? A pessoa tímida, ela fica com medo de se colocar, de falar o que está pensando, tal. Então ela vai cada vez mais para o canto da sala, que a gente fala. E isso tira a oportunidade dessa pessoa. E o que eu tentei passar para eles, falei, gente, timidez é um negócio que pode atrapalhar vocês nesse momento. Vocês estão buscando o seu primeiro emprego. Você imaginou, você chega num lugar lá e o entrevistador faz uma pergunta lá, mas olha só, o que você faz de atividade física? Nenhuma. Ou se não, fica nas respostas. Não. Sim, não, sim, Viu? não. Nenhuma. Acabou. Não. Agora, olha só. Eu não estou fazendo nenhuma atividade física, porque no momento eu estou cuidando disso, cuidando daquilo. Então, essa série de situações que você coloca, o entrevistador fala, peraí, não está fazendo atividade física, mas quanta coisa boa ele está fazendo. Ele associa aquilo lá a uma oportunidade dentro da empresa dele. Aí ele começa a analisar o perfil dessa pessoa no sentido de dar a oportunidade ou não. E cai naquilo que nós estávamos falando em off agora há pouco aqui, né? O interesse, né? E mostra também o quanto a pessoa pode ser empreendedora, né? Porque o garoto técnico em informática e ela engenheira civil, né? Olha com quantas pessoas no futuro eles vão ter que estar tendo contato e conversando e falando e discutindo e trocando ideia, não é assim, é assado, tá torto, não tá torto, não é essa peça, aquela outra peça, não tem que, não é verdade? Então, quer dizer, são duas profissões que tem que falar e muito, né, João? Isso, tem que saber se comunicar. A gente bateu um papo, assim, no sentido... esse treinamento lá do Talentos em Ação, ele oferece algumas ferramentas de planejamento de vida, né? Isso que é legal. E até perguntar para eles aqui como que está indo o planejamento. Então, a gente ensina as pessoas a fazerem uma avaliação do estágio que elas se encontram. Então, a gente usa uma ferramenta onde a gente vai definir o estágio que esses participantes estão. Em cima disso, a gente vai fazer um planejamento das ações que nós vamos realizar, prazo, o porquê fazer, como fazer, aonde fazer, né? E monitorar isso, que é uma coisa que normalmente isso daí fica tudo na nossa cabeça, né?
E quando a gente põe no papel, acontece uma magia aí, né? Quando a gente põe no papel, a gente consolida isso daí. E a gente começa a cobrar a gente começa a olhar lá e fala, puxa vida, olha, hoje era para mim executar essa tarefa e eu não executei. Como que tá isso? Vocês estão usando essa ferramenta que foi disponibilizada para vocês? Vocês estão conseguindo cumprir aquilo que vocês estão colocando lá dentro do planejamento? Vamos começar com a Paula primeiro agora. Como que tá isso daí, Paula? Assim, agora no momento eu tô mais assim focada nas provas da faculdade. Mas isso está no planejamento? Isso. Legal. E também, aí eu já tava até comentando com a minha mãe, que algumas matérias eu já eliminei. Aí a gente tava planejando de eu estar fazendo atividade física com ela. Olha aí, então já surgiu mais uma atividade aí, né, que você vai colocando. E uma coisa, Reinaldo, Paulinho, todos que estão aqui, uma coisa que eu sempre falo para os participantes é assim, ó, quanto mais coisa colocar lá, que você consiga fazer, melhor. Porque isso é um fator motivacional. Eu coloco lá 20 coisas, 20 ações que eu quero realizar. Dessas 20, eu consigo realizar 10. Olha como é motivacional. Puxa vida. Aí quando eu vou para a 11ª, eu estou motivado a enfrentar aquele desafio. Então eu falei muito isso para eles. Não ficar preso só ao planejamento profissional. Porque tem uma coisa que as pessoas querem dividir aí, muitas pessoas querem dividir o pessoal do profissional, e eu acho um erro tremendo. A gente não consegue dividir o pessoal do profissional. A gente tem que associar isso, juntar isso de uma forma equilibrada, porque daí sim você vai ter sucesso. Quando você está com o seu pessoal bacana, está tudo correndo bem na sua vida, a tendência de você ser um profissional melhor é muito grande. Ontem lá nós estávamos conversando com os coaches, eles falaram, gente feliz é um profissional bom, gente infeliz é um profissional ruim. Porque a gente não chegou nesse grau de ser dois, digamos assim, dois eu. Eu sou eu do mesmo jeito. Único, né? Único. Então não dá para você separar as coisas. Se bem que o mundão aí fora pede que nós separemos o profissional do pessoal. Só que nós não temos essa capacidade. Infelizmente. Você está com um problema lá com o seu filho, com a sua filha, com o seu neto, com a sua mãe, sei lá com quem. Vai interferir no seu trabalho, sem sombra de dúvida. Olha que coisa bacana. Nós não somos uma máquina, né, que dá para separar onde fica o óleo, onde fica a água, onde fica a gasolina, não tem como, né? Não, e uma coisa muito legal que assim, as empresas bem organizadas, bem evoluídas estão fazendo. Elas estão usando isso a favor da gestão. De que forma? Quando eu percebo que um funcionário meu está com algum problema, eu quero saber, eu vou me envolver nisso. O que está acontecendo? Porque muitas vezes uma ação que eu faço para ajudar a resolver esse problema, o nível de comprometimento daquele funcionário a partir daquele momento que eu ajudei ele em relação à empresa é muito maior. Isso então a gente usa um pouquinho, que a gente falou bastante lá com vocês, da estratégia, né? Qual estratégia que vocês teriam para montar os seus planos de ação? E aí cada um de vocês lá falou, eu gostaria que a minha estratégia fosse essa. O Paulo falou para mim que a ideia dele é começar como um auxiliar administrativo, porque com o conhecimento dele de informática, ele acha que isso pode ser um diferencial. Olha que legal, né? A Paula falou que ela gostaria de fazer um estágio remunerado, porque daí já ia ajudar também na faculdade, no ganho dela, e adquirir experiência na área para amanhã ou depois realmente conseguir uma colocação melhor. Mas, independente disso, eu queria saber de vocês, nós fizemos lá 4 encontros, foi isso? Foi isso? Sim. Foi isso? Sim. O que chamou mais atenção de vocês e que vocês pegaram de lá, absorveram de lá e estão colocando no seu dia a dia de trabalho? No seu dia a dia de trabalho, no seu dia de vida, no seu dia de escola. O que você falou que já abriu sua cabeça e já mudou alguma coisa, né, Paulo? Fala, o que foi? Uma coisa que você fala assim, não, João, isso daí já mexeu comigo mesmo. Eu diria que esse quesito de estratégia, sabe? Ele mudou bastante, assim. Hoje eu sou mais organizado, eu tento
Isso ajuda bastante na vida profissional e na social, registrar as coisas, sabe? Deixar anotado, você saber os horários, os gastos, os custos de cada coisa que você faz. Isso melhora seu desempenho, sua motivação e tudo mais que você disse. Uma outra coisa que você falou aí que eu achei legal. Você falou assim que eu passei uma lição de casa, você ser um pouquinho melhor ou aprender alguma coisa a cada dia. Como que tá o exercício disso? Eu continuo fazendo a mesma coisa. Nem sempre você está gostando disso? Sim. Nem sempre são coisas tão úteis assim que você vai usar no seu dia a dia, mas é uma coisa boa, porque é sempre bom você ter Mas você mais lembra disso? conhecimento Quando cada você vez. levanta cedo, hoje tem que aprender algo diferente, porque lá no treinamento eu me comprometi com isso. Eu lembro. Às vezes é um pouco mais tarde do que deveria, mas eu sempre tento. E você está registrando isso? Algumas coisas. Algumas coisas. Você vai registrar. E aí, Paulo? Eu passei uma lição de casa para você, que era para você se relacionar mais, para você perder um pouco da sua timidez e para você mostrar o seu real valor. O Reinaldo, a Paula, ela me surpreendeu. Teve um dia lá que ela falou que ela desenhava. Aí eu não dei muita atenção, não, eu confesso, foi uma falha minha. Mas porque eu acho que foi numa rodada assim de debate, de o que um fazia, o que o outro fazia, não dei muita atenção. Mas aí, num outro dia, aí eu falei, cadê o desenho? Aí ela me mostrou uns 2 desenhos lá, e eu falei, nossa. Eu falei, não, então traz todos os desenhos que você faz pra gente, no dia que for fazer o encerramento, eu quero que você conte um pouquinho dessa experiência pra nós. E aí, eu fui deixando, porque ela é tímida. E se eu não falasse nada, ela não ia falar nada, concorda comigo? Ia ficar quietinha. Mas eu notei que isso era importante para ela, e eu fui falando. Estrategicamente, eu não abri a boca. E já tinha entregue já os diplomas, tudo, né? E eu não falei do desenho, né? Aí chegou uma hora que ela falou, eu queria falar do desenho. Criou coragem. Não, é porque aquilo era importante para ela, criou coragem, aquilo era importante para ela. E, na verdade, aquele é o grande diferencial dela. Você precisa de ver o desenho que essa menina faz. Aí, inclusive, teve um lá que eu estava desenhando exatamente comigo. O que, afinal de contas? Não, ela desenha tudo. Ela, no caso, ela vai... Não é casa, porque ela falou ela vai focar civil, também né? em casa, ela faz perspectiva e tal. Mas o desenho que eu segurei lá comigo foi uma coruja. Mas você vê que coisa linda. Aí eu falei, mas como é que você faz? Ela falou, eu olho lá e vou desenhando aqui. Nasceu com ela já isso. Então isso é o dom, isso é um dom. E esse dom, eu falei para ela, você tem que desenvolver isso, porque isso vai levar a ela a ter outras oportunidades. Porque a vida nossa não é só dentro da oportunidade do trabalho que vocês vão ter. Tem muitas outras oportunidades que vão surgir. Muitas vezes um hobby que vira negócio. Eu vi muitas pessoas que o hobby virou negócio. E negócio melhor do que a profissão. Maurício de Souza começou assim. Era um hobby dele fazer os desenhos e no final, quem sabe? Né? Então, a Yara, que não está aqui, ela gosta muito de biologia, né? E aí a missão dela foi ela fazer parte de uma ONG, né? E se envolver com isso daí, né? E é muito legal quando a gente vê que as pessoas têm outros interesses paralelo ao interesse só de buscar uma atividade profissional. Porque essas outras atividades que muitas vezes vão dar o suporte que vocês precisam para conseguir uma oportunidade no mercado, né? Nós estamos aí chegando já no meio do nosso programa? Sim, já está na hora. Já deixa eu só falar uma coisa importante aqui. Dar uma lida num trecho aqui. O que um candidato sem experiência deve colocar no seu currículo? Preciso enchê-lo com suas habilidades e dizer o que você quer aprender. Essas são algumas das dúvidas de quem está em busca da primeira oportunidade no mercado de trabalho. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente vai montar um currículo, ela vai falar, o que eu vou pôr no currículo? Eu nunca trabalhei. Não, dá para se montar um currículo.
tem as informações básicas. Então, na segunda parte do nosso programa, eu vou dar as dicas de como o nosso futuro candidato tem que montar o seu currículo, algumas questões que ele não deve colocar, outras questões que são importantes colocar, né? E uma das coisas que eu falei para eles, que era buscar uma atividade paralela, é porque isso é muito levado em conta. Você fazer parte de uma entidade sem fins lucrativos, você fazer um trabalho voluntário. Isso é importante. Então, as empresas gostam de gente. Porque se faz um trabalho voluntário, significa que a pessoa é comprometida. E mostra, de certa maneira, também o caráter da pessoa, né? Isso. E que tipo de trabalho voluntário? Então, na segunda parte, nós vamos falar um pouco disso. Muito bem, estamos de volta. Hoje é sexta-feira, dia do Coach em Ação, com o nosso amigo João Vicente e seus convidados hoje. Um garotada que passou por lá e recebeu aí os ensinamentos dele, que hoje também está visitando a rádio também, né? Vocês já tinham ido já numa emissora de rádio alguma vez para dar uma entrevista, alguma coisa parecida ou não? Não, na verdade, quando eu era pequeno, acho que eu cheguei junto com a escola, mas não teve entrevista nem nada. Ah, foi só ver como é que funciona. Uhum. Você nunca tinha vindo numa emissora de rádio, Paula? Eu fui uma vez só, em Guaratinguetá, na rádio do senhor Renato Galvão, que é rádio de oração. Ah, tá. Bacana, já tinha noção de como funciona a coisa. Isso Porque o João, quando chegou aqui, ficou meio com medo também, viu? Sofri no começo aqui. No começo a gente fez umas pegadinhas. Tinha que empurrar eu. Tinha umas pegadinhas aqui, porque... Vai que dá. Depois pegou gosto, né, João? Agora já tá melhorando um pouquinho. Bom, gente, é o seguinte, quero passar aqui algumas orientações para as pessoas que estão nos escutando e também que estão buscando o primeiro emprego, né? Então, para montar um currículo, primeiro item, dados pessoais, informações que devem constar no início do currículo. Nome completo, idade, estado civil, endereço, cidade, região, telefone celular ou residencial, ou então para recados, e e-mail. O objetivo, item 2, objetivo. O que você está buscando no mercado, né? O candidato pode listar o cargo de interesse. Caso ele não tenha uma posição específica, pode citar a área de atuação, a área de interesse, como exemplo, logística, administrativa, entre outros, né? Informática, né? Arquitetura, né? O item 3, formação acadêmica. Deve ser informado o último grau de escolaridade. Ou seja, quem não tem nível superior deve citar o nível médio. E assim por diante. A descrição deve ter o nome da instituição, o curso e o ano de conclusão, ou então o previsto termo de conclusão, ok? Item 4. Idiomas, informática e outros cursos. Aqui é um ponto muito importante, viu, Reinaldo? Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas... Papel aceita tudo. Muitas vezes as pessoas colocam coisas que depois eles não conseguem comprovar. Não façam isso. Então, só coloca aquilo que vocês tenham certificado e que vocês possam amanhã ou depois xerocar e mandar. Porque a empresa, com certeza, se for contratar vocês, vão pedir isso. Sem dúvida. Né? Vai para o seu prontuário lá, dentro da empresa, tá? O candidato não possui experiência e deve mostrar que tem outras habilidades que poderão ser utilizadas no emprego. Item 5. Voluntariado ou experiências. A experiência no mercado informal são válidas e podem ser citadas. O voluntariado é de muito valor pelas empresas. A gente até tinha comentado isso aqui anteriormente, né? Item 6. O que não colocar? Foto. Foto não se coloca em currículo. Todo mundo hoje coloca foto em currículo. É verdade. Mas não se coloca foto em currículo. É errado. Só se coloca quando o empregador, no processo de recrutamento e seleção, ele pede. Aí sim, aí você coloca. Do contrário, por isso que é sempre bom ter 2 currículos. Um sem foto e um com foto. Esse com foto só se a empresa falar, olha, eu quero um currículo com foto. Quem estiver fazendo o processo de seleção, ok?
Por que isso, gente? Não pode ter discriminação. A gente não pode contratar as pessoas pela aparência. A aparência só não mostra o valor. Eu pensei que fosse pelo susto. Também. Também. Eu pensei que fosse... Muitas vezes a pessoa... Mas apesar disso, ainda temos discriminação. Claro que temos. Por exemplo, você já andou de avião? Já. Eu nunca andei de avião na minha vida. Bastante. Acho que eu nunca vou andar de avião porque eu tenho medo. Mas o medo passa. Eu, pelo menos, pelo que eu vejo através da TV, pelo que eu vejo através dos filmes, eu nunca conheci nenhuma aeromoça feia. Isso não é uma forma de discriminação? Não. Não? Não. Na verdade, a aeromoça ela é um modelo de prestação de serviço, um modelo que se criou. Tem que ser bonita. Então, se criou um modelo. Tem profissões que se criou um modelo. Então, aquela profissão se criou um modelo. Não é uma discriminação. Eu já vi, um exemplo, antigamente não tinha aeromoça gordinha. Certo. Agora já tem. Então, os modelos... Porque antigamente os aviões eram mais fracos. Os modelos vão se mudando. Porque a sociedade também está entendendo... Você quer ver só mais ou menos nessa mesma linha de discriminação e também incluindo as gordinhas? Cantor e cantora feios. Não tem mais. Por exemplo, hoje em dia... Você acha? Uma Elis Regina, mesmo com aquela voz fabulosa, não faria sucesso. Porque apesar de toda aquela voz, a Elis Regina... Nossa, mas eu tenho visto uns cantorzinhos feios. Era feia. Não, mas tanto os garotos quanto as meninas são meninas bonitas. Tá certo? Uma Bete Carvalho, Armando Caetano, gentarada feia. Mas cantava muito, hein? Canta pra caramba, mas hoje em dia não faria sucesso. Então eu acho que a discriminação não, se fosse contratar pela foto do currículo, não contratava. Milton Nascimento. Que coisa horrível que é o Milton Nascimento. Adoro o Milton Nascimento. Como canto, mas você está entendendo o que eu quero dizer? Claro, a discriminação é total, então eu acho mas não pode ter. Não pode, claro que não, sem dúvida. Então a gente evitar, por isso que não se coloca a foto. Mas loja de departamento faz muito isso, viu, João? Faz muito isso. Contratar vendedora. Mas você sabe que tem muita gente quebrando esse paradigma. Tomara, isso é um paradigma que existe e que as pessoas estão quebrando. Por quê? Porque aconteceu um caso comigo, então fica mais fácil de falar, né? Eu fui fazer um processo de seleção em Florianópolis, então peguei o avião aqui em Ribeirão Preto e fui para Florianópolis fazer o processo de seleção. Inclusive esse processo de seleção eu fiz no próprio aeroporto. No aeroporto tem algumas salas que você aluga para você fazer reuniões de negócio e tal, né? Os deputados e os senadores aí vão lá para trocar dinheiro, né? Sim, a gente ia lá para trabalhar. E aí tinha uma fila de meninas lá, acho que tinha umas 15 meninas para me entrevistar. E uma mais bonita que a outra. E tinham duas meninas pequenininhas e não tão bonitas. E eu percebi, porque eu saía, chamava, pode entrar. Aí fazia entrevista, e nessas saídas e entradas ali da sala, eu percebi que essas pequenininhas estavam mais desenvoltas, conversando e tal. Bom, aí entrevistei todas e tal, e eu contratei duas meninas realmente muito bonitas e que falavam bem, tinham uma comunicação legal, e contratei as duas pequenininhas, que não eram tão bonitas. Por que eu percebi? Uma delas, inclusive, foi a coordenadora do meu stand na Abad, lá em Curitiba depois. Por quê? Tamanho ao nível de organização, comunicação, proatividade dela, dinamismo, aquilo me chamou muita atenção. E não era uma pessoa bonita. Então, precisa analisar muito qual é o seu interesse, para que você está contratando. Agora, é importante que as pessoas também se desenvolvam no sentido de estar bem vestida, né? Não tá ali. Tem pessoas que muitas vezes põem foto no currículo de corpo inteiro. Ó, que absurdo. Isso não tem. Você imagina. Tudo bem que eu posso ter a pessoa tinha um corpo muito bonito, aquilo ia fazer a diferença, mas não façam essa besteira.
Porque da mesma forma que tem gente que muitas vezes leva por esse lado, tem pessoas que isso daí já é um fator de porque para o empregador, exclusão. O que interessa para o empregador é o que você sabe, até que ponto você sabe, qual a sua formação, o seu caráter, a sua ética, e tudo isso ele vai descobrir conversando com você e não apenas vendo sua foto, né? É isso daí. Não é verdade? Então, é por isso que nós acho que também a gente deve prestar atenção na foto dos santinhos que vamos ter o ano que vem. Ah lá. Né? É verdade. Entendeu, né? Sim, claro. Não tenho dúvida disso. Eu vou prestar muita atenção. Bom, então não pôr foto, só quando solicitado. Número de documentos, não põe currículo. Título lá em cima, currículo vitae. Gente, isso não existe, não pode acontecer. Ou currículo, nada disso, já sabe que é um currículo, né? Não vai fazer isso. Nome de pai, marido, esposa, filho, referências pessoais, contato de pessoas que podem falar sobre a profissão, tal. Isso daí tem formas de fazer. Muitas vezes você faz uma carta de referência que você anexa num currículo. Mas isso não vai no currículo, ok? Pretensão salarial, né? A carta referência, ela pode ser uma coisa muito importante. Pode ser. Mas muitas vezes ela não condiz com a realidade. Muitas vezes é uma forma, a pessoa quer mandar embora um funcionário, eu te dou uma carta de referência. Não sei se você já ouviu isso. Já, te dou uma carta de referência e um pé no traseiro, certo? Então, se o cara é tão bom assim, por que ele mandou embora? Eu fico com uma dúvida aí, viu? Tá? Bom, e aí certificado de curso, essas coisas aí, tudo depois você vai anexo, tá? Data e assinatura. Precisa data, assinatura. Para que data? Para que assinatura? Né? Habilidades genéricas como proatividade, atividade, criatividade, tal. Isso aí não. Isso aí você mostra na entrevista. Na própria entrevista, o seu debate ali com o entrevistador, você vai mostrar tudo isso. Porque você põe lá que você é proativo. O entrevistador é malandro, ele faz uma situação para ver se realmente confirma aquilo. Aí você não consegue, você já está fora do processo, ok? Bom, então são essas dicas que ficam para que as pessoas possam fazer um bom currículo. Mas se tiver alguma dúvida, é só ir lá na Engenheiro Nicolau de Vergueiros Forjás, 475, fala com o Rodrigo, fala com o João. Agora, a partir do mês de julho, nós também vamos ter outros parceiros lá e a gente ajuda vocês a montar um currículo bacana, tá? Agora vamos voltar aqui aos nossos convidados. Nós tivemos desafiando vocês durante 4 reuniões nossas lá. E reuniões pesadas, porque eram 4 horas, né, de trabalho. E eu me lembro que eu passava alguns vídeos e depois a gente analisava os vídeos, né? E teve um vídeo que eu passei para vocês, que foi o vídeo de mudança. Quem mexeu no meu queijo? Lembra ou não? Dos ratinhos e dos duendes? Sim. Tá. Então, o que eu quero saber de vocês? Quem está mexendo no queijo de vocês agora? Porque assim, ó, lá durante o treinamento eu tentei mexer no queijo de vocês. Eu tentei fazer com que vocês entendessem uma nova ideia, entendessem uma ferramenta nova que podia ajudar vocês a criar um plano de vida com estratégia, com ações e tal, para vocês irem em uma direção de realização. Bom, agora a gente não está lá mais se encontrando, né? Depois que terminou o curso, não é puxão de orelha, mas depois que terminou o curso, acho que só o Paulo que ligou lá um dia para saber onde era o endereço da rádio. Não é muito pouco isso? Não era legal ligar lá? E aí, João, como é que tá? Pintou alguma coisa para mim? Posso ir aí bater um papo, sabe? Então tá aberto a isso, né? Então, não deixa de mexer no queijo, não deixa as coisas pararem. A gente tem que ficar mostrando para o universo que a gente está afim de fazer algo diferente, senão as coisas não acontecem. Então, quem que está hoje mexendo no seu queijo, Paulo?
Acho que eu mesmo. Você mesmo, ótimo. Esse é a melhor ferramenta que tem, nós mesmos, né? Nós temos que cuidar dos nossos sonhos, né? E de que forma que você está fazendo isso? Bom, você, assim, não dá pra se apegar ou se manter no mesmo lugar, ficar questionando porque as coisas não dão errado. Você tem sempre que ser proativo, não ser passivo e ficar sempre agindo em busca de conseguir seus objetivos. E você, Paulo? Quem está mexendo no seu queijo? Além da sua mãe, que eu sei que ela mexe no seu queijo, eu sei disso. Eu mesmo. E de que forma que você está fazendo isso? Buscando não ficar parada, sempre em busca de novos conhecimentos, habilidades. Resolveu aquele problema da faculdade? Do orientador? Sim. Porque estava no nosso plano de ação lá. Você ia ir lá brigar no bom sentido, né? Exigir acompanhamento, ou exigir orientação, porque isso é importante para você. Sim. Conseguiu resolver? Eu comecei... Mudou de orientador ou... Assim, eles não mudaram, mas aí ele passou a dar mais atenção para você? Isso. Que bom. Então tá bom. E os desenhos? Nas férias eu vou ver se eu pego pra começar a fazer. Só nas férias? Porque agora o foco é terminar a faculdade. Quando termina? Esse ano. No final do ano? Isso. Tá, aí tem a apresentação do TCC. Você vai ter que apresentar lá, deve ficar todo mundo sentado, uma série de professores ali que vão analisar como é que vai ser. Então, ainda eles não comentaram sobre esse assunto. Então, por isso que você tem que se desenvolver, perder a timidez, porque você vai ter que ir lá na frente apresentar o seu TCC. Né? E vai ter ali uma bancada de professores que vão estar analisando o que você está defendendo, de que forma você está defendendo, o conteúdo que você abraçou, se você domina esse conteúdo. Então, uma série de situações que você tem que já ir, vai preparando aos poucos para não chegar em cima da hora e ter que ter um volume muito grande para trabalhar, porque daí dá uma certa preocupação. Então vai se estruturando da melhor forma. De vez em quando vai lá para frente do espelho, fica conversando com você mesmo, né? Tal, sei lá, para ver se você está saindo bem. De vez em quando apresenta lá para sua mãe, para seu pai, aí, saí bem? Faltou isso, faltou aquilo. É assim que funciona, tá? Durante os nossos treinamentos, tem uma coisa que a gente está usando muito e que eu acho que a maioria das pessoas esquecem. E que eu falei muito para vocês, inclusive foi uma lição de casa para todos, e eu queria saber como que está a prática disso. Como que está a prática da gratidão? Lembra disso ou não? Teve um dia lá que eu falei assim, nós temos muita coisa boa na vida da gente, né? E de vez em quando a gente fica achando que está tudo ruim, mas na verdade, se você for fazer uma escala de 0 a 100, 80% está bom, 20% que é ruim, e esse 20% passa a ser mais forte, mais pesado do que os 80%. Então a gente tem que ser grato, né? Um exemplo, vamos fazer um parênteses aqui. A gente tem uma casa, a gente levanta cedo e toma um café bom, né? A gente tem pai e mãe que se preocupa com a gente. A gente tem a oportunidade, nós só precisamos achar onde ela está. Nós estamos estudando, você está estudando. Você já fez cursos, né? Tá buscando uma oportunidade para voltar a estudar. Quanta coisa boa. E vou um pouquinho mais além, se me permite. Claro que sim. Ao invés de vocês jovens ficar apenas olhando lá na frente quem tem mais, o cara tem uma moto zero, o cara tem um carro zero, o cara mora no condomínio tal. Não pensem assim. Quantas pessoas e quantos jovens gostaria de estar no meu lugar? Olha pra trás, dentro dessa casa que eu tenho, com meus pais, minha mãe. Quantas pessoas gostariam de estar no meu lugar? Porque, invariavelmente, a desgraça do outro me dá força. Porque se você olhar para frente, só para frente, você vai ficar praticamente um pouco estressado, vai ficar nervoso, não tenho aquilo.
Mas se você der uma olhadinha do seu lado, Do lado, você vai ver que tem gente pior do que você. Você vai ver, por exemplo, jovens da idade de vocês que estão usando drogas. Da idade de vocês que já estão dentro de uma penitenciária. Da idade de vocês, mais especificamente de você, que por uma ironia ou uma presente do destino já é mãe. Você está entendendo? Então, essa gratidão que o João quer que vocês tenham. Isso. O que eu tenho hoje, muita gente gostaria de ter. Tá certo? E essa gratidão depois se dirija àquelas duas pessoas, desculpa a emoção, que mais amam vocês, seu pai e sua mãe. Não tem no mundo pessoas que amem mais vocês do que seu pai e sua mãe. Portanto, se ali na esquina alguém vier oferecer para vocês um baseado, não aceite. Pensa no amor do pai e da sua mãe. Vai chegar um homem na sua vida que vai um dia te amar. Vai chegar uma mulher na sua vida que um dia vai dizer que te ama. Mas mais que pai e mãe, nunca. Nunca. Desculpa. Não, foi bacana esse depoimento seu, Reinaldo. Eu sei dessa emoção, eu sei o porquê dessa emoção. Mas mesmo assim você é sempre grato. Isso que é importante. Eu acho que as coisas vão... Quando a gente pratica a gratidão, gente, acontece uma coisa mágica. As coisas boas vêm até a gente. Isso daqui eu tô assim confirmando aqui para vocês. Eu era uma pessoa que muitas vezes eu queria mais. A Lica conheceu bastante eu nessa época. Eu era bastante determinado, eu corria atrás dos meus sonhos, eu envolvia as pessoas, eu conseguia convencer. Eu fiz um trabalho muito bacana com as meninas, eu dei oportunidade para elas conhecerem outras cidades, outras pessoas, conhecer o mundo, e sempre fui muito exigente, cobrava muito delas, tratava elas como se fossem não minhas filhas, porque eu não tinha nem idade para isso, mas como se fossem da minha família. E assim, muito exigente, bravo até certo ponto, mas eu não era muito grato, eu queria fazer. E depois de um certo tempo, quando vieram meus filhos, eu percebi isso, como eu tinha muita coisa que, nossa, eu nem sei se eu merecia tudo aquilo. E aí comecei a praticar a gratidão. Levantar cedo, falar, meu pai, obrigado por essa família, por esse lar, por eu ter um trabalho, por eu ter um programa aqui na rádio onde eu posso me expressar, passar coisas boas para as pessoas. Olha que oportunidade fantástica que nós estamos tendo aqui, né? Nós estamos conversando com muita gente que está nos escutando, né? Quem sabe nós estamos ajudando muita gente que está nos ouvindo, esse depoimento bacana do Reinaldo, né? E em função disso, eu queria, quando a gente fala de gratidão, eu queria contar, mas antes eu preciso pedir permissão. Se a Lica me permitir, eu quero contar uma passagem nossa. Então ela me permitiu. Você nem nascida não era, né? Aí a sua mãe tinha ido para o Guarani, jogado fora, né? Alto nível e tal. E daí as coisas muitas vezes acabam não dando tão certo como a gente imagina. E ela voltou, e aí eu tinha equipe aqui, e ela voltou a jogar na minha equipe. Foi muito bom, porque ela tinha uma condição técnica muito legal, veio ajudar bastante o nosso trabalho aqui. Foi um trabalho bacana, né, Lica? Em 1990 a gente montou um time muito forte. E eu me lembro que um dia ela chegou em mim e falou assim, eu tô precisando disso, eu tô precisando daquilo. Eu falei, tudo vai dar certo. Eu falei, tenha calma, que as coisas vão dar certo, nós vamos conseguir montar um time bacana, daqui a pouco a gente vai ter condição de pagar um pouquinho, dar um dinheirinho para cada um de vocês, para vocês poderem treinar e ter um ganho, né? E as coisas realmente aconteceram dessa forma, né? O clube adotou a gente conseguiu patrocínio e a gente conseguiu pagar mensalmente. Aí elas também tiveram uma assistência médica que não tinha. Então foi um negócio assim que foi natural. Mas foi o quê? Quando eu falo de gratidão, eu sou grato à sua mãe quando ela voltou, e
se dispôs a vir fazer parte do meu projeto. Ela muito bem, ela podia falar assim, não, eu sou um atleta já de um outro nível e para vir fazer parte aqui do seu projeto eu quero ganhar tanto, senão eu vou buscar outro projeto. E não foi assim que aconteceu. Eu achei que teve uma troca aí, né? Ela reconheceu o valor que tinha no início, passado para elas, e a junção disso fez a gente fazer um trabalho muito legal, que foi um dos períodos mais bacanas da minha vida, entre 1988 até 90, mais ou menos, nessa época aí. Então, eu queria aqui no ar agradecer. Foi bacana ter você lá nesse projeto. Acredito que você também deve ter gostado de participar, né? De tudo aquilo, foi bacana. E para Porto Ferreira foi legal, porque Porto Ferreira não tinha isso, né? Outras cidades tinham o que a gente, naquele momento, teve através de oportunidades. Pessoas que muitas vezes saíram, foram lá fora, tiveram sucesso e depois vieram retribuir para a cidade. E foi isso que aconteceu. Bacana. Né? Bom, estamos chegando aqui no nosso final, né? Passa rápido, né? Passa, voa, né, cara? E com emoção passa mais rápido ainda, né? Vixe. Bom, no final, sempre a gente pede para os nossos convidados deixar uma mensagem. Uma mensagem. Então, vocês vão deixar uma mensagem as pessoas que estão buscando um primeiro emprego, né? O que, Paulo, você falaria para o pessoal de 18 anos, que nem você, que está buscando um primeiro emprego, que está tendo dificuldade, o que você falaria? Bom, eu faria que você ainda vai ter muitas oportunidades na sua vida, que não deve se deixar abatido por perder uma ou outra, e que sempre tem que buscar, ficar tentando, porque uma hora você consegue. Persistência. Perseverança. Muito obrigado. Paula, qual a mensagem que você vai deixar para o pessoal seu na sua faixa etária aí? 25, né? 25 anos. Tem uma vozinha de 16, mas tem 25 anos já. Puxa vida. A mensagem que eu deixo é para os jovens nunca desistir, abaixar a cabeça e sempre andar no caminho certo. E como o senhor falou também, sempre ser grato por tudo. Que bom. Eu quero agradecer vocês, primeiro pela confiança de ter ido lá participar do Talentos em Ação, que graças a Deus está trazendo muita gente, está orientando muita gente. E de ter aceitado o nosso convite, vindo aqui. Criado coragem. Criado coragem. Eu acredito que o desafio foi vencido. Está de parabéns, vocês saíram super bem, tá? E encarem todos os desafios dessa forma. Não deixem de participar das oportunidades que apareçam na vida de vocês. Porque é dessa forma que a gente vai construindo uma história, né? A nossa marca, né? Deixar a nossa marca. Obrigado, Reinaldo. Obrigado. Fiquei também muito emocionado. Obrigado. Mas hoje foi legal, tá? Um abraço a todos. Obrigado a Lica aqui, que ficou junto com a gente aqui, né? Participando. A Lica deu muita entrevista já, viu, Reinaldo? Né? Que bacana. Tá bom. Voltamos na próxima sexta-feira. E para você, jovem, uma frase que foi dita pelo maior de todos, né? Jesus Cristo. Não tenham medo, eu estou contigo.